que ele se torna um blasfemo, um difamador, um apontador de defeito do seu próximo. Isso é característica do tempo do fim, que quer tomar conta de nós, homens, mulheres blasfemos, que procuram prejudicar os outros. E nós deveríamos defender uns aos outros. Nós deveríamos defender uns aos outros. Quando alguém chegar e contar o erro de um irmão, sabe o que você faz? Vamos orar por ele. Você quer ver você repreender o maligno na hora? Vamos orar por ele agora. Me dá a mão aí, vamos orar por ele, por ela agora. Porque ele é o nosso irmão, Jesus ama ele, ama ela como nos ama. Lembre-se que essa pessoa, ela tem virtude, ela tem qualidade, ela tem defeito, como eu tenho, como todos têm, mas tem muita coisa boa na vida dela. Até no Código Penal brasileiro, a difamação é crime, definido pelo ato de desonrar alguém, divulgar informações a respeito da outra pessoa, gerando descrédito de sua imagem pública. E a igreja, em partes, vem melhorando, porque havia assim uma expectativa mensal: quem será que vai ser disciplinado? O sangue de Jesus tem poder. E após os cultos de exposição de erros, tinha gente que saía vibrando, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tinha gente que disse: agora deu certo do jeito que eu queria, fulano foi disciplinado, agora ele viu que é bom. Sabe por quê que as pessoas vibravam? Por falta de conhecimento, de entendimento, e porque não foi elas que foi à cruz pagar o preço por uma vida preciosa. Do jeito que você não gosta que toca no seu filho, que não toca na sua filha, o Senhor não gosta que toca nos seus servos. Ele tem um amor profundo pelas nossas vidas. E quando eu toco num filho dele, quando eu toco numa filha dele, diz a palavra que é como se eu tocasse na menina dos olhos do Senhor. Permita alguém colocar o dedo dentro do seu olho e ver se é gostoso. É só o dedão lá dentro do olho. A Bíblia diz que é assim quando nós tocamos em alguém que Jesus pagou o preço por ele na cruz do Calvário. Eu acho que a gente vai voltar para casa um pouco melhor do que quando chegou. Então os blasfemadores, ele afeta moralmente, ele zomba, ele desconsidera. E às vezes faz isso com prazer. A blasfêmia do grego, sabe o que diz? Do grego, eu prejudico. Olha só, do grego é isso, eu prejudico. Isso é blasfêmia. O blasfemo, ele pode se titular assim, ele pode pôr na camiseta dele, né? Fazer uma camiseta, aquele que gosta de falar mal dos outros. Eu prejudico. Eu prejudico. Eu prejudico quem eu der conta de prejudicar. Prejudico mesmo. Falo mesmo. Fiquei sabendo de uma coisa, vou para a internet e esculhambo mesmo. Falo mal. Então você é um blasfemo. Você está tocando no mais sagrado. Pastor, mas fulano é errado. E quem é certo? Jesus falou: vós sois maus. A gente tem que lutar para melhorar, porque bom a gente não é. Todo dia uma batalha contra o pecado, contra a carne, contra pensamento, que chega o tempo todo repreendendo o mal. E eu já falei aqui, falo o tempo todo, tem que orar, pôr a mão no olho, orar, põe nos ouvidos e ora, põe no coração, repreende, põe a mão na mente, porque é um bombardeio o tempo todo para ver se a gente sai da linha. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus precisa
funcionar em nós. Se você era daqueles que prejudicava, você vai dizer para você mesmo: eu já não quero ser igual, porque a partir de hoje eu sou um abençoador. Um abençoador. Palavra que sair da nossa boca é para abençoar, é para levantar, é para restaurar, é para resgatar. É palavra de misericórdia, é exemplo de Cristo. Como falar que é servo de Cristo se estiver atuando do outro lado? Que bagunça é essa? A gente fala que segue a Cristo, mas daqui a pouco a gente está seguindo o perfil que não é o dele. Os blasfemos têm língua venenosa. Língua venenosa. O Salmo 140, e o verso 3, eu anotei aqui numa outra tradução da Bíblia Viva, para a gente ganhar tempo, já vou citar. Diz assim, olha: as palavras deles são mais perigosas que veneno das serpentes. Tem veneno de cobra em seus lábios. Meu Deus! Quantos de vocês, quantos de nós, que já fomos picados por essa serpente, que causou dor na gente, que feriu a gente, mas vamos daqui para lá. Quantas pessoas que nós já picamos também, que nós já ferimos, já machucamos, já magoamos, complicamos a vida de alguém com palavra. Ouvimos uma coisa que não sabia se procedia ou não, e já falamos para o outro, e o outro falou para o outro, e o outro falou para o outro. Depois o primeiro descobriu: não era isso, agora já foi. Agora já foi. Já saiu ferindo, desencadeou uma situação no meio da família, desencadeou uma situação conjugal, difícil de ser arrumada, dores e mais dores. Saiu destruindo, prejudicando um monte de gente. Quando a ficha caiu, talvez já não dava nem para resolver mais. É para ficar pensativo mesmo. A palavra é assim, ela nos confronta, porque a gente precisa melhorar. Abra sua Bíblia em Mateus, rapidamente, capítulo 12. Palavras de Jesus. Mateus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 34, o 35, o 36 e o 37. Já vou lendo enquanto você acha, para a gente ganhar tempo. Olha que palavra forte. E não dá para ficar nervoso com Jesus, porque não adianta, né? Jesus falou assim, olha, versículo 34, capítulo 12, Mateus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta quando? No dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Dá um suadorzinho não aí? Dá não? Deu aqui. Eu suei lá no meu quartinho hoje. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Você está pedindo misericórdia também ou não? Abre ainda a sua Bíblia no Tiago, lá para frente, vai lá. Palavras dos blasfemadores são como a picada de serpente. Perto, sinta aí. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Enquanto você acha, eu já vou lendo, porque o tempo está curto. Meus irmãos, esse aqui eu tenho que ler falando aqui para trás, né? Claro que tem uns lá embaixo também. Muitos de vós não sejam mestres,
sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, as grandes embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha o final. E inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo Bom, o texto aqui, a correção começa daqui para lá, né? Lá. Vocês que chegaram a ser mestre receberão maior juízo. Então, se o cinto aperta lá, que ele arrocha com força. Chega dói. Um recém-convertido com essa fraqueza é até suportável. Está aprendendo, está convivendo, está. Agora, um obreiro, um pastor, que as pessoas esperam dele uma palavra coerente, e ele ao saber de uma situação de uma ovelha, e ele sai por aí manchando a reputação, você imagina o tamanho da conta que será para ele acertar daqui a pouco. O final do versículo 6 diz que a língua é inflamada pelo inferno. A impressão assim que pegaram um pouco pesado, né? Mas é a palavra de Deus. Língua inflamada pelo inferno. Então, meu irmão, minha irmã, quando você recebe algo do céu, você é abençoado. Agora você imagina quando você recebe algo do inferno. O que acontece? Quando você recebe algo do céu, você é curado, você é restaurado, você é edificado, você é abastecido, você é sarado, você é amado. Até na correção, é a correção amorosa, para tratamento, para recuperação, para restauração. Agora, quando você recebe algo do inferno, o mínimo que pode acontecer com você é você sentir muita dor. Então tem pessoas que lançam palavras que tornam a sua casa, é o texto, um verdadeiro inferno. Pessoas que saem fazendo inferninhos. Ele tenta descobrir alguma coisa para, depois que ele sabe, ele tenta complicar a situação. Se tem alguém aqui, ou em casa, ou no trabalho, nos ouvindo, que age dessa maneira, não vai esquecer mais disso. Quando você tiver vontade de fazer isso, lembre-se que essa ideia, esse projeto, não é do céu que está vindo. Está vindo do inferno, para tentar tomar conta de um crente. E como que pode o inferno conseguir dominar a vida de um crente? Também não sei. Mas um dia Jesus falou para Pedro, era o apóstolo mais chegado: ó, para trás de mim, Satanás. O que você está falando aí não vem do céu, é algo que vem das profundezas do inferno. Eu não sei, a gente tem orado pela mente, pelos olhos, pelo ouvido.
Eu acho que hoje nós temos que segurar a língua e orar por ela, né? Fica feia a oração. Segurar a língua. Mas se a gente não vai pôr a mão na língua, pelo menos a gente vai pedir aquele mesmo anjo que pegou com Atenaz uma brasa do altar e trouxe, sabe para quem? Para Isaías o profeta, porque ele diz: olha, eu estou no meio de um povo, aqui está tudo complicado o negócio, povo de lábios impuros, também não estou muito bom não, está todo mundo falando que não deve, e de repente ele viu a visão, um anjo pegando uma brasa do altar, e voou e veio e colocou na boca dele, diz: a tua iniquidade está sendo tirada, e o seu pecado removido. Quem crê que o altar continua funcionando, levante a mão. E existe anjo mensageiro do mesmo jeito. Eles não entraram de férias, não acabou o mandato. Eles são mensageiros para trabalhar a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. É isso que está na palavra de Deus. Se você faz parte daqueles que vai herdar a vida eterna, nesta noite o anjo pode fazer esse mesmo voo aí, trazer uma brasa e colocar na sua boca, e quando chegar você pode dizer: pode colocar, porque eu já não quero ser igual. Chega de causar dor nos outros. Então a língua dos blasfemos recebe o combustível dos demônios para destruir as coisas que estavam acontecendo naturalmente. É isso que eu entendo do versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Que essa língua inflamada, ela inflama o curso da natureza. Você sabe que as coisas elas vão acontecendo naturalmente, elas têm um desenrolar. Um exemplo, um namoro, um noivado, um casamento, ele vai acontecendo. Alguém Deus preparou, começa a namorar, normalmente, ao desenrolar, vai noivar e vai casar. Mas aí começa a namorar. Aí a língua de alguém inflamada pelo inferno vem e entra no meio daquilo que estava indo. E daqui a pouco, acabou-se o namoro, rompeu-se o noivado, desmanchou um futuro casamento. Por quê? Porque alguém permitiu a sua língua ser um instrumento do inferno para destruir aquilo que estava acontecendo, que estava indo dando certo. Então muito cuidado, meus irmãos. Nós temos que ter dois tipos de cuidado. O cuidado para que alguém com a língua inflamada do inferno tentar destruir aquilo que está acontecendo na nossa vida. E nós temos que ter o cuidado de nós sermos usados pelo maligno para destruir aquilo que lá vai acontecendo na vida de alguém. Então tanto temos que ter o cuidado de lá para cá como daqui para lá, porque se pode vir de lá para cá e eu de lado, eu posso também falar daqui para lá. Dois cuidados precisam ser tomados por nós.